Tá, então o que a gente vai aprender hoje, né? A gente vai dar continuidade ao nosso assunto. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre vetores. Então, a aula 3 vai ser sobre vetores. Na verdade, essa aula e as próximas, a gente vai se delongar um pouquinho no assunto de vetores, já que vetores é um dos assuntos assim primordiais para o cálculo 2. Então, a gente ainda não vai entrar em limite derivada integral, mas a gente vai chegar lá, tá bom? A gente vai começar com vetores primeiro. Lembrando, gente, que essa semana agora não temos prova, vai ser monitoria, do início ao fim vai ser monitoria. A segunda prova, prova 2, vai ser só na outra sexta. Porém, o que vai cair na segunda prova pode ser que seja o assunto dessa semana, tá bom? Então, fique ligado. Então, desde a aula 3 até a aula 6, mais ou menos, é o assunto que pode cair na prova número 2, tá? Então, fique de olho. Então é isso, gente. Então, deixa eu vir aqui no quadro primeiro, para falar um pouquinho sobre vetores. Então, esse é o nosso assunto de hoje, vetores. Bom, é claro que vetores, você já viu isso no ensino médio já, você estudou o que seriam vetores, né? Você estudou lá aquele segmento de reta orientado. Quando você chega na universidade, principalmente se você já fez álgebra linear, você aprende que o conceito de vetores ele pode ser expandido. É porque assim, o aluno ele entra na universidade e se eu perguntar para você assim, olha, o que você imagina quando eu falo a palavra vetor? Provavelmente a maioria de vocês, se eu falar vetor, vai imaginar o quê? Aquela setinha, né? Que é o segmento de reta orientada. Pois é, só que aqui na universidade, só queria abrir um parêntese, tá? Aqui na universidade, você aprende que esse conceito pode ser expandido. Então, na verdade, um vetor é um elemento de um espaço vetorial. Isso você aprende lá em álgebra. Ah, professor, o que é um espaço vetorial? O espaço vetorial é um conjunto que obedece a algumas características lá, tá? Só queria abrir esse parêntese. Porém, aqui em cálculo 2, de fato, vetor para a gente ainda vai usar aquela definição assim mais antiga de vocês mesmo, aquela definição mais simples, que é aquela setinha. Tá? Então, mas como é que eu vou definir essa setinha? Vou definir de maneira formal. Tá? Então, para falar de vetor, primeiro eu vou falar de segmento de reta. Porque para a gente ainda vai ser essa definição ali lá do ensino médio. Então, olha só, vocês já sabem, né, esse é um dos famosos axiomas de Euclides, que entre dois pontos passa uma única reta. Então, se você tem aqui, por exemplo, vou logo fazer a reta primeiro. Se você tem aqui ó, o ponto A e o ponto B, você já sabe que por esses dois pontos passa uma única reta. Essa reta aqui que eu coloquei de branco. Essa aqui é a reta que eu vou chamar de reta R. Então, gente, a partir do momento que você tem uma reta passando por dois pontos, se você quiser, você pode falar assim, olha, eu não quero trabalhar com a reta toda, porque a reta ela se estende infinitamente, né? Tanto nessa direção quanto para cá. Ela se estende nos dois sentidos. Só que digamos que você fale assim, não, eu não quero trabalhar com a reta toda, eu quero trabalhar só com um pedaço dela. Eu quero trabalhar apenas com um pedaço da reta entre os pontos A e B. Já que você não vai trabalhar com a reta toda, você vai trabalhar só com esse pedaço aqui, ó, vou até colocar aí de amarelo. Então, você já não tem mais necessariamente uma reta. O que você tem agora, olhando só para cá, é o que a gente chama de segmento de reta. É um pedaço da reta. Como é que eu represento esse segmento de reta? Eu poderia escrever assim, segmento AB. Então, ó, se eu quero me referir apenas a um pedaço de reta, ao pedaço entre o ponto A e o ponto B, eu escrevo segmento AB. Isso aqui é um segmento de reta. Tá? Então, ó, com isso, eu já defini o que é um segmento de reta. Agora, falta definir o que é um segmento de reta orientado. Então, ó, a partir do momento eu tinha uma reta, eu escolhi aqui dois pontos da reta AB. Eu peguei só o pedaço entre A e B. Então, eu defini o que é um segmento de reta. Agora, falta definir uma orientação para ele. Falta definir um sentido para esse segmento de reta. O que é definir um sentido? É definir um ponto inicial
inicial e o ponto final, ou seja, onde eu quero iniciar e onde eu quero terminar. Então, se eu tenho esse segmento de reta aqui, eu poderia definir, por exemplo, o ponto A para ser o ponto inicial e o ponto B para ser o ponto final. Mas também poderia definir o ponto B para ser o ponto inicial e o ponto A para ser o ponto final. Lembrando, gente, que eu não sou obrigado a definir uma orientação, tá bom? Eu poderia, lá na geometria plana, por exemplo, lá no ensino fundamental e médio, você trabalha com segmento de reta normal, sem necessariamente você orientar ele. Mas aqui, para o nosso propósito, eu quero que ele seja orientado. Então, eu vou dizer quem é o ponto inicial, quem é o ponto final. Então, normalmente, se eu quero dizer que o ponto A vai ser o meu ponto inicial e o meu ponto B vai ser o meu ponto final, eu escrevo assim mesmo, como eu coloquei, segmento AB, ou seja, a letra que vem primeiro é o ponto inicial e a letra que vem depois é o ponto final. Como é que eu represento isso no meu desenho? Eu vou colocar uma setinha. Então, se eu começo daqui e termino aqui, então eu faço aqui, ó, como uma seta. Então, isso daqui é um segmento de reta orientado. Ou seja, para onde eu estou apontando é como se fosse o meu ponto final. Então, eu começo daqui e venho para cá. Entenderam? Bem simples, né? Tá, mas a pessoa não poderia, como o senhor falou, começar em B e terminar em A? Poderia. Então, nesse caso, ficaria como? Ficaria assim, digamos que aqui é o mesmo ponto A, aqui é o mesmo ponto B, só que agora você fala, não, eu quero começar em B e terminar em A. Tudo bem. Então, você vem aqui, começando em B, terminando em A. Então, a setinha vai estar apontando aqui, ó, para A. Então, nesse caso, eu escrevo assim, segmento BA. É assim que a gente vai definir. Então, todo segmento de reta orientado, ele vai ter 3 elementos. Não esqueçam disso. Todo segmento de reta orientado, ele vai ter 3 características. Ele vai ter direção, ele vai ter sentido e ele vai ter comprimento. A gente não vai chamar de comprimento aqui no nosso curso, a gente vai chamar de norma, tá? Que é um nome mais bonito. Então, eu vou dizer então que todo segmento de reta ele vai ter direção, sentido e norma, que é a mesma coisa que comprimento. A gente vai ver um por um. Mas já resumindo aqui para vocês, o que seria, por exemplo, a direção? A direção ela tem a ver com essa reta aqui R, ó. Tá vendo a reta? Essa reta R é o que a gente chama de reta de apoio. Então, todo segmento de reta orientado, ele sempre vai ter uma reta de apoio, né? Aqui já está claramente, mas, por exemplo, eu poderia escrever assim, ó, olha esse segmento de reta aqui. Digamos que eu tenho um segmento de reta aqui, CD. Aqui eu não coloquei a minha reta de apoio, mas ela existe. Todo segmento de reta, eu poderia prolongar ele. E essa reta aqui é a minha reta que a gente chama de reta de apoio. Então, se você tem um segmento de reta orientada, você vai ter uma reta de apoio. Então, essa reta de apoio é o que vai me dizer a direção de um vetor. Então, por exemplo, digamos que o vetor está assim, a reta de apoio é assim. Então, você pode afirmar que a direção daquele segmento de reta é uma direção horizontal. Digamos que o segmento está assim, está em pé. Então, a reta de apoio dele é uma reta vertical. Então, você pode afirmar que a direção é uma direção vertical. Ah, professor, e quando estiver inclinado assim? Você pode falar que forma um ângulo com a reta horizontal. Isso a gente vai ver ao longo do curso. Mas entenda que a direção é isso. A direção é quando você olha para a reta suporte, para a reta de apoio. E aí você vê como é que ela está, e a posição da reta de apoio é a direção do seu segmento de reta orientado. O que é sentido? Sentido é isso aqui que a gente fez, é a orientação do vetor. Então, por exemplo, definir uma reta. Está aqui a reta. Essa é a direção do meu segmento de reta. Qual é o sentido? O sentido é de A para B. Aqui, qual é o sentido? De B para A. Então, perceba, primeiro você define uma direção, depois você define o sentido. Tá bom? Então, você só compara sentido com segmentos de reta que estão, digamos, na mesma direção. Aí faz sentido você comparar os sentidos dele. Tá? Mas, se não, é outra coisa. Primeiro você define uma direção, depois o sentido. E comprimento de reta, ou de reta não, né? De segmento de reta, você já deve saber, mas intuitivamente é a distância do ponto A para o ponto B. Ou seja, é esse tamanho aqui. Né? É visualmente mesmo que vocês estão vendo, é esse tamanho daqui para cá.
Então, esses são os 3 elementos de um segmento de reta orientado. Repare que eu não falei ainda a palavra vetor. Eu falei sem querer, ainda agora, porque eu já estou explicando, eu já penso no vetor. Mas a ideia é que, por enquanto, eu só defini o que é um segmento de reta orientado. Vetor ainda é uma outra coisa que tem a ver, mas ainda é outra coisa. Então, vamos aqui para o slide. A gente só vai fazer um resuminho aqui do que eu já falei, mas é importante falar também que a gente vai definir essa aula, a gente vai dividir essa aula número 3 em 3 partes, tá? Então, primeiro a gente vai falar sobre definição e norma, que a gente já começou falando. Depois a gente vai falar com algumas operações e, por último, a gente vai terminar a aula falando sobre produto interno. Então, vamos lá. Então, primeiro, aqui o que eu já falei, você tem aqui uma reta suporte, você tem um segmento de reta aqui AB. A partir daí, você pode orientar o seu segmento de reta, definindo um ponto inicial e um ponto final. Se o ponto inicial é o A e o ponto final é o B, você tem um segmento AB. Se é o contrário, você tem um segmento BA. A partir daí, o que é você dizer que 2 vetores eles têm a mesma direção? O que é 2 vetores terem a mesma direção? É quando a reta suporte dos 2 são retas paralelas, ou se eles estão na mesma reta. Por exemplo, olha esse caso aqui, ó. Esse vetor aqui, já estou falando vetor, né? Mas não é vetor ainda, é segmento de reta orientado. Toda vez que eu falar vetor, pense em segmento de reta orientado por enquanto. Então tá aqui, ó. Você tem esse segmento orientado aqui, AB, e você tem esse segmento aqui, CD. Eu posso afirmar que esses 2 eles têm a mesma direção? A resposta é sim. Aí você vai me dizer, professor, mas a reta suporte não é a mesma. Ó, desse segmento AB, a reta suporte é essa daqui, ó. Desse CD, é essa outra reta suporte. Tudo bem, mas essas retas suporte, elas não são paralelas? São, né? Então, se elas são, eu posso afirmar que eles têm a mesma direção. Olha esse segundo caso aqui, ó. Eu tenho 2 vetores. De novo, segmento de reta orientado. Então, eu tenho esse segmento aqui, QP, e eu tenho QR. Eles já estão na mesma reta suporte. Então, eu já posso afirmar que eles têm a mesma direção. Aí você vai me dizer, professor, mas eles não têm o mesmo sentido, né? Ó, um aponta para a direita e o outro aponta para a esquerda. Não tem problema. Eu estou falando de mesma direção, primeiro. É claro que se eu for avaliar o sentido, esses 2 aqui, ó, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, porque os 2 estão apontando da esquerda para a direita. Esses 2 aqui, eles têm a mesma direção, mas não têm o mesmo sentido, porque um aponta para a direita e o outro para a esquerda. Então, é isso que está acontecendo. E o que é o comprimento? Ou norma, né? Então, o comprimento vai ser simplesmente a distância dos 2 pontos. Porque nós já aprendemos aqui, ó, o que a gente aprendeu na aula passada, na aula retrasada. Como é que você calcula a distância entre 2 pontos? Você faz aquela formulinha lá, raiz quadrada, mexe os pontinhos lá, e aí você encontra a distância de A para B. Só que a distância de A para B coincide com o comprimento do seu vetor. Então, se você quer calcular comprimento, coloca na fórmula da distância. Muito bem, então, agora que você já sabe o que é isso, olha só, trouxe aqui uma definição importante. Eu digo que 2 segmentos orientados, AB e CD, eles são equipolentes se, né, e somente se, eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Aí eu escrevo assim, ó, AB, aí eu coloco aqui o tio, CD. Então, esse símbolozinho aqui quer dizer equipolência. Então, 2 segmentos de reta orientados, eles vão ser equipolentes se eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. É isso que é segmento, 2 vetores, 2 segmentos equipolentes. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, eu tenho segmento aqui, AB, e eu tenho esse segmento aqui, CD, eu posso afirmar que eles são equipolentes? Bom, primeiro eu vou olhar a direção. Será que a reta suporte dos 2 é paralela? A resposta é sim. Então, eles já têm a mesma direção. Segunda pergunta. Agora que eu sei que eles têm a mesma direção, eles têm o mesmo sentido? A resposta é sim também. Os 2 estão apontando daqui para cá. Então, esse é o mesmo sentido. E a última pergunta. Eles têm o mesmo comprimento, ou seja, o mesmo tamanho? Claro que você ia ter que pegar uma régua aqui, né? Enfim. Mas visualmente falando, ó, esse tamanho é o mesmo desse. Então, se esses 2 segmentos de reta orientados, eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, então eu posso afirmar que eles são equipolentes.
Aí, como é que eu escrevo? Eu escrevo, como eu já falei ali no slide, eu escrevo assim, AB, tio, CD. Quer dizer que eles são equipolentes. Caso o meu vetor CD, o sentido dele fosse para cá, aí eles já não seriam equipolentes. Ah, professor, mas eles têm a mesma direção e o mesmo tamanho. Não, mas não tem o mesmo sentido. Então, não é. Digamos que eles tivessem o mesmo sentido de direção, mas esse segmento fosse menorzinho. Então, eles não são equipolentes. Tá? Para ser equipolente, tem que ser o mesmo de tudo. Direção, sentido e comprimento. É esse que tem que funcionar. Muito bem. Então, dado um segmento de reto orientado, eu consigo definir o que nós vamos chamar de classe de equipolência. O que é classe de equipolência? É o conjunto de todos os segmentos equivalentes a AB. Então, se você tem um segmento de reta lá, AB, e você pega todo mundo que é equivalente a ele, você tem o que nós chamamos de classe de equipolência. Vou explicar aqui no quadro. Ah, professor, não entendi. Calma lá. Vamos voltar para esse exemplo aqui. Ó, digamos que eu estou olhando só para o segmento aqui AB. Aí eu desenhei aqui no quadro um outro segmento, que eu chamei de CD, mas que é equivalente a esse segmento aqui, certo? Aí eu pergunto para vocês, será que esse segmento é o único segmento que é equivalente ao meu segmento AB? O que vocês acham? Sim ou não? Será que aqui no quadro eu poderia desenhar um outro segmento de reto orientado que também tivesse a mesma direção, sentido e comprimento desse segmento aqui AB? Sim, né? Poderia fazer, ó, bem aqui. Aí eu poderia chamar de EF. Claro que aqui eu estou tentando manter, né? Mesma direção, sentido e comprimento. Então, esse outro segmento também seria equivalente ao meu segmento AB. Será que teria outro aqui que eu poderia desenhar que também é equivalente? Sim, poderia desenhar bem aqui. Esse aqui seria outro segmento equivalente a B. Esse daqui seria outro. Esse daqui seria outro. Esse daqui seria outro. Esse daqui seria outro. Enfim, então vocês já estão percebendo que existem infinitas maneiras de eu fazer um segmento de reta que seja equivalente a esse daqui que eu estou tomando como base. Né? Existem infinitas maneiras. Por quê? Basta você sempre desenhar um segmento que tenha a mesma direção, ou seja, a reta suporte é paralela, que tenha o mesmo sentido, no caso daqui para cá, e que tenha o mesmo comprimento, a mesma distância. Você fazendo isso, você já definiu ali um segmento de reto orientado equivalente ao que você está considerando aqui, que é o AB. Então, quando eu digo classe de equipolência ao meu segmento AB, eu estou dizendo todos os vetores, vetor não, todos os segmentos de reto orientado que têm a mesma direção, sentido e comprimento dele. Agora sim, agora eu vou dizer o que é um vetor, finalmente, para eu parar de falar segmento e poder falar vetor. Então, pessoal, o que é um vetor? Um vetor é quando eu considero não apenas o segmento de reto orientado, mas a classe de equipolência dele. Ou seja, se eu digo assim, se eu falo segmento de reta AB, eu estou me referindo só a esse daqui. Agora, se eu digo assim, eu tenho meu vetor AB, então, eu estou dizendo que eu estou me referindo a esse segmento especificamente e a todo segmento equivalente a ele. Entenderam a diferença? Então, se você falar segmento de reta AB, você está se referindo só a esse daqui, ó. Agora, se você disser vetor AB, você está se referindo a ele e a todo mundo que é equivalente a ele, a toda a classe de equivalência. É isso que a gente está falando. Tá? Então, é claro que na prática, essas definições se confundem. Então, às vezes você vai falar segmento de reto orientado, mas para se referir a todo mundo. Às vezes você vai falar vetor, mas se referindo só a esse daqui. Mas existe uma definição formal, uma definição mais rigorosa por trás disso, tá bom? Mas, então, toda vez que eu falar vetor, eu estou me referindo não só a esse, mas também a esse, a esse, a esse, a esse, a esse, a esse, a esse. E a todos os outros que são também, que têm a mesma direção, sentido e comprimento. Aí eu chamo de vetor. Para não confundir muito, o termo vetor, a gente vai usar uma única letrinha, a gente vai usar uma seta. Então, por exemplo, se eu quero me referir apenas ao segmento AB, aí eu vou escrever assim. Eu vou escrever segmento AB.
Aí eu estou me referindo só a esse daqui, tá? Se eu quiser falar do vetor AB, eu vou escrever assim, ó, vou escrever AB com uma setinha. Aí eu estou falando aqui, eu estou me referindo ao vetor AB, ou seja, não apenas ao segmento de reta orientada AB, mas a todo mundo que é equivalente a ele. E para ficar com menos confusão ainda, eu não vou usar essa notação, eu vou usar mais uma única letra minúscula. Eu vou fazer assim, ó, U ou V. Tá? Então, quando você vê essa notação aqui, é porque eu estou falando de vetor. Então, quem é vetor, por exemplo? Quem é o vetor U? Esse daqui é o vetor U, mas eu poderia dizer que esse também é um vetor U, porque ele é equivalente a esse. Poderia dizer que esse daqui é o vetor U, já que ele é equivalente a esse, e assim por diante. Tá bom? Ah, professor, mas por que a gente está falando de classe de equivalência? O que isso tem a ver? Para que eu quero isso na minha vida? Gente, quando eu me refiro a uma classe de equivalência, isso é muito importante no cálculo 2 e na engenharia como um todo, porque quando eu me refiro a todos os segmentos que tenham aqui a mesma direção, sentido e comprimento, eu posso trabalhar não com um, mas com infinitos. Então, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, digamos que, sei lá, por algum motivo, em algum desenho técnico ou no plano cartesiano, digamos que você está lá com o plano cartesiano, que a gente vai falar disso daqui a pouco. Você vai estar aqui com o plano cartesiano, aí você tem um segmento bem aqui, ó. Você tem um segmento bem aqui. Segmento de reta AB. Aí você fala assim, poxa, seria tão mais fácil se esse segmento tivesse, sei lá, tivesse para cá no quarto quadrante, seria tão mais fácil para mim. Mas não tem problema, você pode trabalhar com um segmento de reta que seja equivalente a ele. Ou seja, você pode trabalhar com vetor AB. Com vetor AB. Então, se você está trabalhando com vetor AB, ou que eu estou chamando de vetor U, você pode pegar esse segmento e posicionar onde você quiser no plano cartesiano, desde que você mantenha a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo comprimento. Então, você fala, eu não queria que ele estivesse aqui, eu queria que ele estivesse aqui. Tudo bem, faz ele aqui, ó. O seu resultado não vai se alterar, porque você está trabalhando com todo mundo que tem as mesmas características. Eu queria que esse meu segmento estivesse para cá. Pode colocar ele para cá, para cá, para cá, e assim por diante. Tá? Então, quando eu falo de vetor, é uma definição mais abrangente. Estou falando de todo mundo que tem as mesmas características desse segmento de reta orientado. Entenderam, gente? Deu para entender o que é um vetor? Beleza. Então, agora sim, eu vou só falar vetor daqui por diante, tá? Só vetor. Opa, nós temos uma pergunta. Você está longe, você pode vir aqui no microfone, por favor? Muito obrigado. Vamos lá, nós temos uma pergunta aí. Aí você só diz seu nome e seu curso, tá bom? Antes de perguntar. Bom dia, eu sou a Paula, sou do curso de Engenharia Civil. A minha dúvida é sobre se essa classe de equivalência, ela vale para planos diferentes. Olha, Paula, você fez uma excelente pergunta. Então, a Paula de Engenharia Civil, não é isso? Tudo bem, Paula. Então, eu acho que eu entendi sua pergunta. Você quer saber, por exemplo, porque você já está pensando no espaço, né? Uhum. Por exemplo, você já está pensando no espaço. Então, você quer saber, por exemplo, se eu troco de plano. Vamos falar o seguinte, vamos falar aqui, ó. Aqui, eixo X, eixo Y, eixo Z. Aí, digamos que, eu coloquei um vetor aqui, pá. Um vetor U, bem aqui. Aí, digamos que eu olhei só para o meu plano XZ, olhei só para ele, e tentei projetar um vetor igualzinho a esse daqui. Só que, no caso, o desenho ia ficar mais ou menos assim, né? Se a gente fosse imaginar, no caso, assim. Aí a pergunta da Paula é a seguinte, eu posso dizer que esse vetor é equivalente a esse? Que é uma excelente pergunta. E a resposta é não. Tá, Paulo? Por quê? Até agora a gente falou só de vetores no plano, de fato. Mas nada nos impede de generalizar a nossa definição para o espaço, que a gente vai fazer, inclusive, hoje ainda. Tá? Então, a gente vai aprender, por exemplo, que para dois vetores serem equivalentes, a ideia é a mesma. Eles têm que ter a mesma direção, sentido e comprimento. Né? Então, por exemplo, esse daqui, ele não tem a mesma reta suporte desse daqui. Imaginando que eu estou no espaço, por exemplo, tem um vetor bem aqui, a reta suporte dele está passando aqui. Aí, só que o outro vetor, por mais que ele fosse parecido, se eu fosse analisar só o plano XZ, mas na realidade ele está para cá. Então, a reta suporte dele está passando aqui. E as retas suportes não são paralelas.
Então, nesse caso, você não poderia dizer que eles são equipolentes. Vai ficar mais fácil a gente entender quando a gente começar a relacionar um vetor com a sua coordenada. Aí vai ficar muito mais interessante para a gente, vai ficar muito mais simples, porque vai ficar muito mais fácil. O que é um vetor equipolente? É quando ele tem as mesmas coordenadas, partindo da origem, por exemplo. Entendeu? Outra dúvida que surgiu agora e se forem planos paralelos? Aí sim. Se eu tivesse, por exemplo, esse plano para cá, por exemplo, você imagina um outro plano bem aqui paralelo, e eu faço um vetor com as mesmas características, aí sim. No caso, por exemplo, se eu tivesse... não estou nesse plano aqui, eu estou nesse plano bem aqui agora. Mas aí eu vou fazer um vetor igualzinho. Aí sim. Sabe uma coisa que você pode ver? O vetor, você não pode tirar ele de um lugar e colocar sempre em outro lugar. Os vetores vão ser equipolentes quando eu tiro esse daqui, posiciono aqui, eles vão coincidir, igualzinho, entendeu? Enquanto que esse daqui, se eu posicionasse ele aqui, eu não ia conseguir. A não ser que eu fizesse um giro, mas fazendo um giro eu estou mudando de direção. Aí é outra coisa. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, Paula. Palmas para a Paula, a pergunta aí, muito boa. Vai ter mais uma pergunta, eu gostei. Licença. Alô, tá dando para ouvir? Sim. Eu tenho uma outra dúvida. Eu queria saber se tem como trabalhar com vetores no R4. Eu sou do curso de Física e meu nome é Micael. Tudo bem, Micael, do curso de Física. Excelente pergunta também, né? Então, o Micael quer saber se ele pode trabalhar com vetor no R4. A resposta é sim, né? Porque quando a gente for ver, por exemplo, a gente vai trabalhar com vetor usando coordenadas. E aí você vai ver, por exemplo, que um vetor, ele vai ter, digamos, as mesmas características quando eu for jogar em coordenadas, como o elemento do R2, como o elemento do R3. Então, o que me impediria de, digamos, trabalhar com o vetor no R4, ou no R5, ou no R6? Então, sim, você pode muito bem trabalhar com vetores no R5, R6, só que, como eu sempre falo, a partir do R4, o que você perde é a representação gráfica. Mas não quer dizer que não exista. Eles estão lá. Você pode trabalhar com ele, pode operar, pode somar, multiplicar por escalar, pode fazer tudo com eles. Você só perde a representação gráfica. Mas aí você existe sim. Existe ele R4 e por diante, até R1000, se você quiser. Obrigado. Valeu, Micael. Palmas para o Micael também. Gostei. Mais alguma pergunta? Não? Na sala remota? Não? Não, ninguém? Tá bom. Então vamos continuar. Qualquer coisa, podem aparecer aí. Tá, então, tá aqui a definição que eu já estava comentando com vocês. Vai aparecer aí, mas é sempre bom colocar aqui no quadro. Então, o que é um vetor? Um vetor é uma classe de equipolência de segmentos orientados. Olha que bonito, né? Agora você já sabe o que é um vetor. Então, antes o seu amigo, a sua amiga perguntar para você, o que é um vetor? Aí tu falava, é uma seta. Né? Agora não, agora o que tu vai falar? Vetor é uma classe de equipolência de segmentos orientada. Nossa, o que é isso, né? Aí você explica para ela o que é. Ou então você pode ir mais além. Um vetor é um elemento de um espaço vetorial. Só que aí você vai ter que explicar o que é um espaço vetorial. Mas para a gente aqui é isso mesmo. O vetor é essa classe de equipolência aí de segmentos orientados. Então vamos lá. Aqui é uma notação, também já coloquei. Então a gente vai representar aqui ou só o ABzinho com uma setinha, ou então só uma letra minúscula mesmo, já vai indicar o vetor que a gente está representando. Então, está aqui, ó. A gente vai começar com U ou com V. Muito bem. Então, outra coisa, olha só. Se eu digo que V é igual a B, eu estou dizendo o quê? Que eu tenho um vetor que começa em A e termina em B. Agora que eu estou colocando assim nessa notação, eu posso definir quem é o oposto de V, do vetor V. O oposto de V, que eu vou chamar de menos V, vai ser o vetor BA. Ou seja, se você tem um vetor U, o vetor menos U vai ser quando você troca o sentido. É isso. Então, por exemplo, o vetor V, você começa em A e termina em B. O vetor menos V, você vai começar em B e terminar em A. É isso que vai mudar. Então, se você vê um menuzinho na frente do vetor, você já sabe, é o mesmo, era para ser o mesmo vetor, né, mas eu troquei o sentido. Aí eu não tenho mais equipolência, mas ainda tenho características lá, como o comprimento e como a direção ainda permanecidas, né? Então, aqui, por exemplo, esse vetor aqui que vocês estão vendo, vou chamar de vetor U. Então, esse outro vetor aqui é o menos U. Por quê? Eles têm a mesma direção, eles têm o mesmo comprimento, só que eles têm sentidos diferentes. Então, esse aqui é o V e esse aqui seria
o menos v. Muito bem. Então, olha só, escolhendo um sistema de coordenadas, ou no plano ou no espaço, eu consigo ter um representante para um vetor. Esse representante eu vou chamar de representante de posição do vetor. Então, vamos entender isso direitinho aqui no quadro. Quem seria esse representante de posição de um vetor? Ó, isso aqui é interessante. Representante de posição. Olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu estou aqui no plano cartesiano. E aqui eu tenho um segmento de reta orientado, que vai colocar ele para cá e colocar ele aqui. Tá, então, aqui vou chamar ele de vetor U. Então, olha só, o meu vetor U, ele tem um ponto inicial e ele tem um ponto final. Tá? Então, vamos dizer quem é esse ponto. Vamos dizer que eu tenho valores para esse ponto. Vamos colocar aqui, por exemplo. Deixa eu fazer de outra cor. Digamos que esse pontinho aqui vai ser, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o 4. E aqui é 1. Ou seja, esse vetor U aqui, do jeito que eu coloquei, ele começa nesse ponto aqui. Que ponto é esse? O ponto 4 e 1. E ele termina bem aqui. Vamos dizer que aqui é 7 e aqui é 3. Então, olha só. Eu te dou aqui esse vetor U, eu te digo o ponto inicial dele e eu te digo o ponto final dele. Aí, digamos que eu peço para você o seguinte, olha, calcula para mim o comprimento desse vetor U. O que você ia fazer? Você já sabe que comprimento de vetor é a distância entre os dois pontos. Então, vamos falar que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Então, se você quer calcular a distância entre dois pontos, a gente vai jogar naquela nossa fórmula que a gente já aprendeu. Então, para eu saber a norma ou o comprimento desse vetor U, ele vai ser igual à distância do ponto A para o ponto B. E aí você aplica a fórmula, vai ficar raiz quadrada. Aí, vamos fazer aqui, o ponto A é o ponto 4 e 1, o ponto B é 7 e 3. Então, vou subtrair em x primeiro. Vai ficar 7 menos 4, né? Isso aqui é a coordenada x, ao quadrado, mais, vou subtrair em y agora, vai ficar 3 menos 1 ao quadrado. E eu tiro a raiz. Aí eu faço essa continha. Isso aqui é só um exemplo. Vai ficar igual raiz, aqui vai ficar 7 menos 4, 3, 3 ao quadrado, 9, mais, aqui vai ficar 3 menos 1, 2, 2 ao quadrado, 4, que é igual a raiz de 13. Então, posso deixar assim. Então, posso afirmar que o comprimento desse meu vetor U é raiz de 13. Mas, gente, perceba que vetor não é só um segmento de reta. Eu poderia retirar esse segmento daqui e jogar para cá, desde que eu mantesse direção, sentido e comprimento. Se eu jogasse esse vetor para cá, por exemplo, bem aqui, vocês acham que vocês iam ter mais trabalho ou menos trabalho para calcular essa distância aí? Acho que vocês iam ter mais trabalho, né? Se você jogasse para cá. Se eu jogasse, digamos, para cá, imagina que vim para cá esse vetor. Posso colocar ele para cá? Posso. Mas vocês iam ter mais trabalho ou menos trabalho? Ia ter mais trabalho. Mas será que não... Já que eu posso escolher qualquer posição, aqui no plano para colocar esse vetor, já que ele não é só um segmento, ele é todos os segmentos que têm a mesma característica, se fosse você, onde é que você colocaria esse vetor? Que seja o mais fácil possível. Onde é? Saindo da origem. Saindo da origem é o ponto mais fácil para você colocar o vetor. Então, não quero ele aqui, eu quero jogar ele para cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que desenhar esse mesmo vetor saindo da origem, ou seja, o meu ponto A agora vai ser saindo da origem, só que ele tem que ter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Então, eu venho aqui, vou marcar aqui um ponto. Aqui, como é que você pode fazer? Olha em X, você tem quantas unidades aqui? 1, 2, 3. Então, eu marco 3 aqui.
Em y, você tem quantas unidades aqui? 2. Então, você marca 2 bem aqui. Marca 2, marca o ponto, e aí eu faço o vetor. Esse daqui ainda é o meu vetor U. Por quê? Porque ele tem a mesma direção desse, ele tem o mesmo sentido e ele tem o mesmo comprimento. Ah, pessoal, duvido que ele tenha o mesmo comprimento. Quero calcular de novo. Pode calcular. Então, vamos chamar isso aqui a origem de ponto O, esse daqui de ponto P. E vamos calcular a distância agora, de O para P. Vamos ver o que vai dar. Aí você vem, ó, distância de O para P. Vai ficar raiz. Ó, como o ponto inicial é a origem, a origem vai sempre zerar, né? Tanto em x quanto em y. Então, no final, o que vai, digamos, ser importante para mim é a coordenada do ponto final. O ponto final é o ponto 3 e 2. Então, só vai aparecer na fórmula o ponto 3 e o ponto 2, porque vai ficar 3 menos 0 ao quadrado, 3 ao quadrado. 2 menos 0 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso daqui eu já vi, vai dar raiz de 13. Então, perceba que se você pega o seu vetor e posiciona ele saindo da origem, você simplifica os cálculos. Fica mais importante, porque nesse caso, é como se você estivesse olhando apenas para o ponto final, já que o ponto inicial é a origem, é o ponto 0, 0. Então, você consegue, assim, diretamente falando, você consegue definir um vetor escolhendo uma posição que seja uma posição representante. E esse representante de posição vai ser quando você coloca o vetor saindo da origem. Nesse caso, gente, perceba que o que foi relevante para mim, como eu falei, foi só o ponto final, não foi? Que foi o ponto 3 e o ponto 2, 3 em x, 2 em y. Então, agora, eu poderia escrever esse vetor u dessa forma aqui, ó. O vetor u é igual 3, 2. Então, se fossem aulas passadas e eu te desse só isso daqui, ó, uma coordenada 3, 2, o que você ia marcar? Você ia marcar o pontinho, só um ponto. Mas agora eu estou dizendo que isso daqui, essa coordenada é um vetor. Aí você já não vai mais ler, isso aqui é o ponto 3, 2. Não, isso aqui não é o ponto 3, 2. Isso aqui é o vetor U saindo da origem e chegando aqui no ponto final dele, que é o ponto 3, 2. Tá? Então, esse que é o vetor. Agora, para não confundir a notação de um vetor com a notação de um ponto, eu não vou usar parêntese. Eu vou usar essa outra notação aqui. Vou usar assim, ó. Então, toda vez que você vê uma coordenada, só que sem ser o parêntese, essa outra notação, então eu estou falando de um vetor, tá bom? Saindo da origem e chegando nesse ponto aqui. Entenderam, gente? Em alguns livros você vai encontrar com parênteses também, não tem problema nenhum, é só uma forma de você fazer a notação. Tá? Mas aqui a gente vai usar essa outra notação aqui. Então, por exemplo, se eu falo assim, deixa eu apagar aqui, segundo quadro. Se eu falo assim, olha, desenhe para mim esse vetor V aqui. Esse vetor V é o vetor 4, 1. Como é que você vai desenhar esse vetor no plano cartesiano? Você vai desenhar ele saindo da origem e chegando no ponto 4, 1. Então, você vem aqui, faz o plano cartesiano, marca o ponto 4 em x, 1, 2, 3, 4, aqui é o ponto 4, marca o ponto 1 em y, marca o ponto, e agora faz um vetor, saindo da origem e chegando nesse ponto. Então, esse daqui vai ser o seu vetor V. Uma outra forma de você achar essa coordenada do representante é você subtraindo o ponto B menos o ponto A. Por exemplo, bem aqui, ó. Bora voltar para esse outro exemplo. O meu vetor U, eu comecei ele aqui, né? Então, olha só. O meu vetor U, já que ele não está começando na origem, ele está começando em A e terminando em B, quem seriam as coordenadas dele? Você faria assim, ó. O U vai ser, você pega a coordenada de B e subtrai da de A, em x e em y. Então, vai ficar 7 menos 4, 7 menos 4, e em y vai ser 3 menos 1.
3 menos 1. Aí, quando você faz isso, ó, 7 menos 4, 3. 3 menos 1, 2. Então, esse vetor U, que é esse daqui, é a mesma coisa que esse daqui também. É quando você está saindo do ponto A e do ponto B. O ponto A é o ponto 4 e 1, e o ponto B é o ponto 7 e 3. Entenderam? Tudo bem? Tá fácil, né? Tá fácil, mais ou menos. Se caísse na prova aqui, tava de boa. Tá, vamos lá. Tá, então nós já sabemos o que é um vetor, a gente já sabe quem é o representante de posição. Então, o representante de posição está aqui, ó, no plano cartesiano, ele vai ser sempre aquele que sai da origem e chega lá no seu ponto, né, no ponto x, y. Então, ó, esse mesmo raciocínio, como a gente já até comentou ali com a pergunta da Paula, eu poderia aplicar ele no espaço. Não ia mudar em nada. Então, no espaço, por exemplo, ó, se eu tenho um ponto P, x, y, z, o meu vetor OP vai ser o vetor que sai da origem e chega nesse ponto P. Então, eu vou representar ele, ao invés de parêntese, com essa outra notação aqui. Ó. Então, se eu coloco x, y, z com essa notação, eu estou falando de um vetor que sai da origem e chega no ponto x, y, z. O que muda agora é que eu tenho 3 coordenadas, então tem um espaço, não tem mais o plano. Então, seria algo assim. Ou seja, você marca o seu pontinho P, conforme as coordenadas, e depois faz um vetor, saindo da origem e chegando até esse ponto P. Mais uma vez, ó, agora que a gente está trabalhando com coordenadas, ficou mais fácil dizer quem é o vetor oposto. Então, por exemplo, se V é o vetor x, y, quem vai ser o oposto, que era o menos V? Vai ser o vetor menos x, menos y. Você só troca o sinal de todo mundo que está ali nas coordenadas. Então, aqui no nosso desenho, ó, na verdade, eu tinha esse vetor aqui, a coordenada dele era a coordenada x e y, saindo da origem e chegando nesse ponto. Já do menos v, está para cá, está no menos x e no menos y. Então, isso agora que é um vetor oposto. Agora, ficou muito mais fácil trabalhar com vetor quando você relaciona ele com o plano cartesiano ou com o espaço. A norma, como a gente já falou, você já sabe como é que calcula uma norma, né? É quando você pega e faz a distância entre dois pontos. A norma de um vetor, a gente vai representar assim, olha, gente, com 2 tracinhos, tá? De um lado e de outro. Alguns livros usam só um traço, que é o mesmo de módulo, mas aqui a gente vai usar essa notação aqui também, já pensando em casos mais gerais. Nesse caso, ó, se você tem um vetor V, que é x, y, z, como é que vai ficar a norma dele? Gente, isso aqui não significa que eu estou saindo da origem e chegando até o ponto x, y, z? Então, como é que vai ficar a fórmula lá da distância? Vai ficar a raiz quadrada de x menos 0, então vai ficar só x ao quadrado, mais y menos 0, que é y ao quadrado, mais z menos 0, que é 0 ao quadrado. Isso aqui é o que a gente fez no quadro. Bem ali, no primeiro quadro, foi o que a gente fez, né? Quando eu peguei o vetor e coloquei saindo da origem, você percebe que no final, na fórmula, ficou só a coordenada dele, x e y. Que é isso bem aqui, ó. Só para eu mostrar para vocês. Esse vetor aqui, ó, é o mesmo vetor aqui. Esse vetor é a coordenada 3 e 2. Aí eu queria saber a distância, o comprimento dele. Aí o que eu fiz? Joguei raiz quadrada, ficou 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que foi bem aqui, ó. 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Por que não apareceu outra coordenada? Porque aqui a outra coordenada é a origem. Então, é 3 menos 0, é 3. 2 menos 0, é 2. Então, por isso que ficou assim. Então, toda vez que você calcular a norma, você só faz raiz quadrada das coordenadas ali ao quadrado somadas. É isso que você faz. Essa fórmula da norma é muito importante. Acho que é uma das mais importantes do nosso curso aqui. Então, por favor, já estou avisando agora, para você não esquecer mais, tá bom? Então, não esqueça, ó, bora voltar aqui para o slide, só para vocês verem de novo. Anotem, pode escrever aí, importante, tá? Essa fórmula da norma de um vetor é uma das mais importantes no nosso curso, porque norma de alguma coisa eu vou te pedir ao longo do curso inteiro. Então, agora, na sua memória ali tá bem recente, mas depois eu vou pedir assim, calcule a norma do vetor tal. Isso bem depois, né? Você vai falar, nossa, não lembro mais o que é norma, não lembro mais como é que calcula. Enfim, você calcula assim, nessas condições aí, usando essa fórmula. Então, vamos fazer aqui alguns exercícios, né? Então, tenho 2 aí, ó, calcule a norma desse vetor U, depois a gente vai calcular a norma ali do vetor F. Então, vamos começar com o exercício número 1.
calcule a norma desse vetor. Vou só escrever aqui o vetor, já sei que ele quer a norma. Então, ó, o meu vetor U é o vetor 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Bora aqui para o quadro agora. Perceba que eu não estou pedindo para você desenhar o vetor no plano cartesiano. Não estou pedindo, só estou pedindo a norma dele. Então, se você já sabe até trabalhar com a fórmula da norma, claro que a fórmula da norma vem da distância de 2 pontos, que vem do teorema de Pitágoras, que a gente já fez aqui a demonstração. Então, você pode jogar direto na fórmula. Então, qual é a norma do vetor U? Escrever assim, ó, norma do vetor U vai ser igual a raiz quadrada dessa primeira componente ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, mais, aqui é a mesma, né? Então, vai ficar, de novo, 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Agora, a gente tem que fazer essa conta. Então, aqui vai ficar raiz quadrada. Ó, a gente vai levar isso aqui ao quadrado. Então, vai ficar o de cima ao quadrado, de baixo ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Raiz 2 ao quadrado é 2. Então, aqui vai ficar meio. 1 sobre 2. Aqui é a mesma coisa, né? Então, vai ficar 1 sobre 2. No final, quanto é meio mais meio? 1. Raiz de 1 é 1. Então, ó, a norma desse vetor deu 1. Toda vez que a norma de um vetor for igual a 1, eu digo que o vetor, eu chamo ele de vetor unitário. Tá? Então, olha só, toda vez que eu tenho aqui a norma de um vetor sendo igual a 1, então eu digo que esse vetor é um vetor unitário. Tá? Então, não esqueça mais. Então, o que é vetor unitário? Quando a norma é igual a 1. Pronto. Então, esse aqui é o vetor unitário. Acabou aqui a questão. A gente vai para a próxima agora. Exercício número 2. Então, vamos voltar ali para o slide, só para a gente dar uma olhadinha no exercício número 2. Ó, a gente está falando de uma força, né? A gente tem uma aplicação. Porque, claro que na física tem várias grandezas que são vetoriais. A força é uma delas. Velocidade, aceleração, são outras. Então, ó, deixa eu ler aqui. Uma força F, aí dá 10 raiz de 3 newtons, é aplicada em um ponto. Aí está perguntando, determine a intensidade da força e o ângulo que ela faz com o eixo x positivo. Então, vou escrever aqui primeiro o vetor que ele está mostrando aí, que é o vetor força. Em x é 10, em y é 10 raiz de 3. Isso aqui ele já me deu a unidade que é newton. Então, pronto, bora aqui para o quadro agora. Note que ele perguntou a intensidade desse vetor. Quando ele falar intensidade, ele está te pedindo a norma. Então, não tem mistério. A gente vai usar a mesma fórmula. Eu vou pegar esse aqui, esse vetor f, e vou colocar raiz quadrada desse ao quadrado mais esse ao quadrado. Então, vai ficar módulo ou norma do vetor f, ou intensidade, é igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 10 raiz de 3 ao quadrado. Então, a norma, ou módulo de f, vai ser igual. 10 ao quadrado é 100, vai ficar 100, mais, aqui tenho 10 ao quadrado que é 100, raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, 100 vezes 3, 300. Então, vai ficar aqui 300. 100 mais 300, 400. Qual é a raiz de 400? É 20. Então, ó, a intensidade da força foi 20 newtons. Então, já respondi a primeira pergunta. Então, aqui ó, já terminou. Só que agora ele quer o ângulo que esse vetor faz com o eixo x. Por enquanto, com o que a gente já sabe, a gente vai ter que desenhar esse vetor no plano. Mas, futuramente, a gente vai aprender formas de calcular o vetor, no caso, o ângulo, sem ter que desenhar também. Mas, por enquanto, a gente vai desenhar. Então, ó, ele quer saber o ângulo que faz com o eixo x. Então, venho aqui. Aqui, x, eixo y. Aí, aqui no plano x, y, eu vou marcar esse ponto aqui, ó, 10 e 10 raiz de 3. Então, bora dizer que o 10 está aqui. Então, 10 raiz de 3, bora dizer que está por aqui, 10 raiz de 3. Então, aqui, ó, marquei o meu ponto. Quem vai ser o meu vetor f? É um vetor que sai da origem e chega nesse ponto aqui. Então, venho e coloco uma seta aqui. Isso daqui é o meu vetor f.
Aí, o que ele está te pedindo é o ângulo que o vetor faz com o eixo x. Ou seja, esse ângulo bem aqui, ó, que eu vou chamar de θ. Como é que eu descubro esse ângulo θ aqui? Olha, você já não tem quanto vale daqui para cá? Não é 10? Você não tem quanto vale daqui para cá? Quanto é que vale daqui para cá? Não é 10 raiz de 3? Você tem quanto vale da origem até esse ponto aqui? Você não tem? Tem. Quanto vale? 20. Então, daqui, ó, eu poderia formar um triângulo retângulo. Onde nesse triângulo retângulo, vou fazer bem aqui. Aqui eu tenho θ, aqui embaixo eu tenho 10, aqui a altura é 10 raiz de 3, e a hipotenusa é 20. Então, você pode aplicar as relações métricas do triângulo retângulo. Você pode usar tangente, cosseno ou seno, fique à vontade. Aqui eu vou usar logo o cosseno. Então, ó, cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é 10, sobre a hipotenusa, que é 20. Ou seja, o cosseno aqui é meio. Então, meu θ é o arco cosseno de meio. Quem é o arco cosseno de meio, sendo que eu estou no primeiro quadrante? 60 graus ou, em radiano, boa, π sobre 3 radiano. Então, ó, θ é igual a π sobre 3 radianos. Então, pronto, essa é a segunda resposta. Gostaram desse aqui? De boa, né? Uma aplicaçãozinha bem básica. Lembrando que o vetor força é só uma das grandezas vetoriais. Você encontra várias grandezas vetoriais ao longo do seu curso. Tá? Velocidade e aceleração é outro exemplo que eu já tinha comentado. Agora a gente vai dar prosseguimento, né? Vamos continuar aqui nosso curso. Agora a gente vai aprender rapidamente também, porque da feita que eu já defini o que são vetores, isso que a gente vai ver agora fica bem simples, bem rápido. Então a gente vai dizer agora como é que você opera com vetores, como é que você trabalha com operação com vetores. E a primeira operação é a operação de adição. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o slide. Digamos que você tem um vetor U e você tem aqui o vetor B. Opa, aqui, ó. Digamos que você tem um vetor U e você tem um vetor B. B não, V. E aí você quer somar os dois vetores. Já que um vetor, você pode posicionar ele onde você quiser, então o que você vai fazer? Você vai posicionar o ponto inicial do vetor V em cima do ponto final do vetor U. Então, com isso, você vai formar essa figura aqui, o vetor U e o vetor V. Depois que você já fez isso, você posicionou o ponto final de um em cima do ponto inicial do outro, agora quem vai ser o seu vetor soma, a adição deles? Vai ser o vetor que inicia aqui, ó, no primeiro ponto e termina no último ponto. Então, este vetor aqui, ó, que no caso começa em A e termina em C, é o seu vetor U mais V. Isso aqui vocês já sabiam, certo? Vocês já viram isso aqui também lá no ensino médio, a gente aprende isso daqui. Então, é assim que você soma dois vetores. Só que tem duas formas, né? Tem essa daqui, onde você posiciona eles, depois você faz a soma, e tem a regra do paralelogramo, né? Como é a regra do paralelogramo? Você junta o ponto inicial do vetor U e do vetor V. Então, está aqui, ó, digamos que o ponto, aqui no ponto A, eu jogo o vetor U para cá e jogo o vetor V para cá. Aí, o que eu faço? Eu faço uma projeção do vetor V, bem aqui, ó, que é esse tracejado, e eu faço uma projeção do meu vetor U bem aqui, que é esse tracejado. Quando eu faço isso, eu estou formando bem aqui, ó, um paralelogramo. E aí, quem vai ser a minha soma? Vai ser a diagonal do paralelogramo. Ou seja, onde eu iniciei aqui, ó, e onde eu terminei aqui. Então, essa é a soma. Então, essas são duas formas de você somar, quando você tem só as posições deles e você coloca lá na posição que deve colocar para poder fazer a soma. Só que a gente vai somar assim aqui no nosso curso? Não, a gente não vai somar assim. Por quê? Porque a gente está trabalhando com vetores em cima do plano cartesiano ou do espaço. Então, eu vou usar isso a meu favor. Então, não vou ter que pegar, toda hora você vai ter que pegar, estou dois vetores, aí você vai ter que levar uma régua para você fazer o vetor aqui, depois fazer o outro aqui. Não, você não vai precisar disso. Se eu tenho dois vetores, eu tenho a coordenada dos dois, as coordenadas do vetor U e do vetor V. Então, se eu quero somar o vetor U com o V, adivinhe, o que eu vou fazer com as coordenadas deles dois? Eu vou somar, que nem a gente estava somando na primeira aula. Então, a gente vai somar vetores aqui no nosso curso dessa maneira. Você vai pegar as coordenadas dos vetores e somar as coordenadas. É como se você estivesse somando elementos do R2 ou do R3 e assim por diante. Então, ó, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui, agora sim, esse
Esse slide aí é o que a gente vai fazer na prática. Já vai chegar aí para vocês o slide, mas é basicamente isso. Se você tem dois vetores U e V, e aqui vai mostrar, ó, esse vetor U tem coordenadas x1, y1 e z1, e o seu vetor V tem coordenadas x2, y2 e z2, somar esses dois vetores é você somar a coordenada a coordenada. É isso que você está fazendo, tá? É isso que a gente vai fazer na prática também. Professor, mas isso aqui dá certo no desenho? Dá também, pode fazer. Faça um desenho aí, coloque 2 exemplos, depois faça das duas maneiras, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Outra operação também importante é a operação por uma multiplicação por escalar. Então, se você tem um vetor tem coordenadas x, y e z. E você tem um escalar, um alfa. O que é um escalar mesmo, gente? Se fosse perguntar para vocês, o que é? Um escalar é uma constante, ou um número. Então, perceba que quando eu falo de multiplicação, eu não estou falando ainda, pelo menos, em multiplicar dois vetores. Estou falando isso. Estou falando de multiplicar um vetor por um escalar. O escalar é uma constante, é um número. Então, como é que eu faço para multiplicar um vetor com um escalar? Simples. Você pega o escalar e multiplica por cada coordenada do seu vetor. É isso que você faz. Engraçado, né? Tudo que a gente já estava fazendo na semana passada. Lá na primeira aula que a gente fez, a gente definiu o que é uma operação de soma entre vetores ou elementos dos Rn, e a gente definiu o que é uma multiplicação por escalar. E agora a gente está fazendo isso com vetor. Então, por isso que eu nem estou me delogando tanto nessa parte, que isso a gente já fez muito nas aulas passadas. Multiplicação por escalar e soma de vetores. Então, é isso. Então, olha só uma definiçãozinha aqui, importante. Se você tem um vetor não nulo V, então o versor desse vetor não nulo é o vetor unitário que tem a mesma direção e sentido de V. O versor de um vetor V, ele vai ser dado por essa expressão aqui, vai ser o V dividido pela norma de V. Vou comentar isso com vocês aqui no quadro, que isso aí não é tão rápido de pegar. Então, olha só, vamos falar brevemente aqui do que é um versor. Então, gente, digamos que você tem um plano cartesiano, e você tem um vetor bem aqui, um vetor U. Esse vetor U tem coordenadas x1, y1. Pronto. Por N motivos, dependendo da aplicação que você está fazendo, dependendo da motivação física ou da motivação dentro da engenharia, pode ser que seja muito mais fácil de você trabalhar com um vetor que seja unitário. Porque, assim, às vezes, o problema, ele te dá um vetor, está aqui, que nem esse daqui, vetor U. Só que você não está preocupado com a norma do vetor em si. Você está mais preocupado com a direção e o sentido dele. Aí a pergunta é a seguinte, se você está preocupado só com a direção e o sentido de um vetor, imagina, você tem aqui uma reta passando aqui pela origem, e você pode escolher qualquer vetor que tenha a mesma direção e sentido. Provavelmente, o mais fácil para você trabalhar, dependendo do que você quer, é o vetor unitário. Então, muitas vezes, depende da motivação, o vetor unitário ele vai te ajudar a resolver um problema. Então, já que eu não estou preocupado muito com a norma, então eu quero pegar o vetor, mas não que seja esse daqui. Eu quero um outro vetor que tenha a mesma direção, o mesmo sentido, mas ele é unitário. Então, esse vetor que tem a mesma direção, sentido, só que a norma dele é 1, eu vou chamar de versor. Então, digamos que esse vetor aqui, o comprimento dele é 2. Então, o versor dele seria daqui para cá, mais ou menos. Então, esse daqui seria o versor dele. O versor, em alguns livros, eles colocam assim, o U com um chapéuzinho. Isso aqui caracteriza o vetor, o versor. Mas qual é a característica de um versor? Um versor, ele sempre vai ser um vetor unitário. Se eu te dou um vetor, como é que você faz para calcular o versor dele? É mais fácil do que você pensa. Basta você fazer o seguinte, ó. Eu te dei um vetor U, eu quero saber quem é o versor dele. Você faz essa continha aqui, ó. O versor U vai ser o próprio vetor
dividido pela norma. Isso aqui já vai te dar o versor. Aí você vai me dizer, professor, mas existe divisão de vetores? Não, a gente não definiu divisão de vetores. E o que é isso daí? Não é uma divisão de vetores? Não. A norma de um vetor é um vetor? Não. O que é a norma de um vetor? É um escalar. Então, isso daqui, na verdade, nada mais é do que uma multiplicação por um escalar. Ah, mas o senhor está dividindo. Mas uma divisão também é uma multiplicação, né? Isso aqui é a mesma coisa que escrever isso daqui, né? 1 sobre norma de U vezes U. Ou seja, eu estou multiplicando um escalar por um vetor. Eu posso fazer isso? Posso. É o que eu defini da agorinha. Então, toda vez que você tem um vetor e eu peço para você assim, olha, calcula para mim o versor dele. Opa, apaguei a fórmula sem querer. A fórmula está aqui, eu queria apagar só essa parte aqui. Aí eu quero só o versor. Aí você pega o vetor U e divide pela norma dele. Professor, como é que o senhor me garante que isso aqui vai dar sempre um vetor unitário? É fácil. Calcula a norma disso daqui, ó. Calcula a norma disso daqui. Quando você calcula a norma disso daí, vai ficar assim. A norma disso daqui, eu quero, já que o versor U é tudo isso daqui, então eu estou calculando a norma disso daqui, ó. Só que isso daqui, gente, já é um escalar. Isso aqui já é um escalar. Então, isso aqui pode sair da norma. Aí, então, vai ficar só norma de U sobre a norma de U. Norma de U sobre a norma de U é 1. Claro que por trás disso tem mais propriedade de norma, que a gente não está vendo com toda a formalidade. Mas, basicamente, a demonstração seria isso aqui, bem simples mesmo. Você faria a norma disso daqui, só que ia ficar a norma do de cima sobre a norma do de baixo, é o mesmo vetor, então vai ficar 1. Então, por isso que você consegue garantir que com essa continha aqui, você já consegue definir um versor unitário. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, só para a gente não perder aqui o raciocínio. Então, ó, digamos que você tem aqui o seu vetor U, é o vetor 3, 4. 4, 3. 4 em X, 3 em Y. Aí eu peço para você, calcule o versor desse vetor. Para você calcular o versor desse vetor, primeiro eu vou calcular a norma dele, tá? Então, eu vou calcular a norma de U. A norma vai ser raiz quadrada, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aqui vai dar 16, 16 mais 9 é 25, raiz de 25 é 5. Então, a norma é 5. Então, quem vai ser o versor desse número, desse vetor aí? O versor vai ser esse vetor, que é 4, 3, dividido pela norma, que é 5. Então, como é que você divide um vetor por um escalar? Você pega cada componente dele e divide pela norma. Então, vai ficar 4 sobre 5, 4 sobre 5, 3 sobre 5. Então, esse daqui é o versor desse meu vetor. Entenderam como é que eu cheguei aí? Só usando a formulinha, né? Então, te dei o vetor, você calcula a norma está aqui, é um escalar, então você pega para calcular o versor, você divide cada uma dessas componentes pela sua norma aqui. Uma pergunta, gente. Toda vez que eu multiplico, porque a gente acabou de definir aqui o quê, né? A multiplicação de um vetor por um escalar. Toda vez que eu pego um vetor e multiplico por um escalar, eu mudo a direção dele. O que vocês acham? Eu mudo a direção de um vetor se eu multiplico por um escalar? O que vocês acham? Depende. Mais do quê? Pois é, isso foi uma boa resposta mesmo. O colega de vocês falou aqui, depende do sinal. Ó, na verdade, se eu estou falando de direção, direção é o quê? A reta suporte. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um vetor. Eu tenho aqui um vetor U. Se eu multiplico ele por menos 1, por exemplo, o que eu faço? Eu estou trabalhando não mais com ele, né? Eu vou trocar as coordenadas, então o que era positivo vai virar negativo, e o menos U vai ficar para cá. Esse é o menos U. Então, eu multipliquei por um escalar. Qual foi o escalar? Menos 1. Eu mudei o sentido dele, certo ou errado? Mas eu mudei a direção dele?
Não, a reta suporte ainda é a mesma. Então, a resposta é que quando você multiplica por um escalar, você não muda a direção. Claro que a única exceção seria o zero, né? Porque se você multiplica qualquer vetor pelo escalar zero, ele vira o vetor nulo. Então, o vetor nulo não dá nem para falar de direção com relação a ele. Mas se for um escalar não nulo, aí sim, você não muda a direção de um vetor. O que você pode mudar é o sentido dele. Mas para mudar o sentido, o escalar tem que ser negativo. Eu posso mudar o tamanho de um vetor multiplicando por um escalar? Sim, como? Né? Multiplicando por um escalar maior que 1, eu aumento o tamanho do vetor. Entre 0 e 1, eu diminuo o tamanho de um vetor. Se eu multiplicar por 1, ele continua com o mesmo tamanho. Entenderam essas observações? Beleza, então vamos continuar aqui. Vamos agora para a nossa última parte da aula, que vamos falar agora sobre produto interno. Eu creio que essa aqui seja, acho que a maior novidade aqui, né, na nossa aula produto interno. Só que, infelizmente, eu vou decepcionar vocês. Porque, apesar dessa aqui ser a melhor novidade aqui de hoje, vai ser uma definição bem simples, na verdade, produto interno. Então, produto interno, para a gente, produto interno vai ser só isso daqui. Então, o que é um produto interno entre dois vetores? Então, digamos que você tem o vetor U, de coordenadas x1, y1 e z1, e o vetor V, de coordenadas x2, y2, z2. Então, aqui, gente, eu estou definindo o que é um produto interno. Produto interno também é chamado de produto escalar, tá? Então, produto escalar e produto interno é a mesma coisa. Então, se eu te pedir calcula o produto interno, calcula o produto escalar, é a mesma coisa. Então, o que é calcular o produto interno entre dois vetores? Olha como é a continha aqui. Você vai pegar a primeira coordenada de U, que é x1, e multiplicar pela primeira de V, que é x2. Então, vai ficar x1 vezes x2. Depois você vai somar com a segunda coordenada de U, que é y1, vezes a segunda de V, que é y2. Então, vai ficar y1 vezes y2. E, por último, você vai somar aqui com z1 vezes z2. Então, isso é o nosso produto interno. Perceba que eu só defini produto interno. Aí você pode dizer, professor, por que você não definiu de outra forma? Não poderia ser, sei lá, esse dividido por esse, menos esse por esse, menos esse vezes esse? Poderia definir de outra forma. Mas essa definição aqui, ela tem uma importância dentro do próprio cálculo, que a gente não vai ver hoje, necessariamente, mas a gente vai ver aí na quarta-feira já. Então, por enquanto, produto interno entre dois vetores é simplesmente isso daqui. A gente vai representar o produto interno só com esse pontinho aqui, ó, gente. Então, se eu falar U pontinho V, não é que é U vezes V, não, é o produto interno com V. É isso que eu estou falando. E a conta é essa daqui que a gente vai fazer. Então, bora fazer aqui um exercício, só para a gente ir já entendendo aí o que é esse produto escalar. Eu vou aqui para o primeiro quadro. Note que, mais uma vez, né, agora que eu estou definindo vetor conforme as suas coordenadas no plano ou no espaço, trabalhar com vetor fica muito mais fácil para a gente. Deixa eu só voltar lá para o slide, só para eu ver as informações. Quem é o vetor U e quem é o vetor V. Bora voltar para o slide lá rapidamente, só para eu ver quem é, que eu já esqueci quem são as coordenadas. Tá aí, ó, 2, menos 1 e 0, 1, 2 e 3. 2, menos 1 e 0 é o meu vetor U. O meu vetor V é o vetor 1, 2, 3. Pronto. Então, olha só, eu tenho esses dois vetores aqui, vetor e vetor V, e ele quer simplesmente que eu calcule o produto interno entre eles. Então, eu vou, nessa questão, só aplicar a nossa fórmula, que é a definição que eu mostrei para vocês ainda agora. Então, ó, quem seria o produto interno com V? O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar a primeira coordenada de U, que é 2, e multiplicar pela primeira coordenada de V, que é 1. Vai ficar 2 vezes 1. Tá vendo aqui, ó? 2 vezes 1. Aí eu vou somar com a segunda coordenada de U, que é menos 1, e multiplicar pela segunda de V,
Aqui é 2. Como aqui é menos e aqui já tinha um sinal de mais, vou colocar entre parênteses. Vai ficar menos 1 vezes 2. E eu vou somar com a coordenada aqui de U, a última, vezes a última aqui do V. Então, 0 vezes 3. Então, vou colocar aqui, mas você já sabe que vai zerar. E agora eu faço essa conta, né? 2 vezes 1, colocar aqui, é 2. Aqui, ó, menos 1 vezes 2 é menos 2, tá? Mais com menos vai dar menos, então vai ficar menos 2 aqui. Menos 2. E aqui, gente, 0 vezes 3, você já vê que vai dar 0, né? Então, aqui, ó, 2 menos 2 deu 0. Então, algumas observações aqui em cima desse exemplo. Primeira, eu já coloquei lá no slide, mas eu quero refletir com vocês de novo. Toda vez que você faz um produto interno entre dois vetores, isso vai te dar um vetor ou um escalar? Um escalar. Ó, pode reparar. Como é a continha, né? Pegar esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Isso aqui sempre vai te dar um número, vai te dar um escalar. Por isso que o produto interno também é chamado de produto escalar. O resultado vai te dar um escalar. Diferente da soma de dois vetores. Quando você soma dois vetores, isso te dá o quê? Um escalar ou um vetor? Um vetor. Quando você faz uma multiplicação de um vetor por um escalar, isso te dá um escalar ou um vetor? Um vetor também. Tá? Pega um escalar, multiplica com um vetor, vai dar um vetor. Então, até aqui, as operações que a gente estava fazendo sempre te davam um vetor. Agora, não. Essa operação aqui, ó, eu fiz produto escalar desse com esse e me deu um escalar. Não me deu mais um vetor. Então, sempre que você fizer produto escalar de dois vetores, isso sempre vai te dar um escalar. Por isso o nome produto escalar. Segunda observação. Você reparou que deu 0. Não foi? Engraçado, né? Deu 0. Sendo que os dois aqui, ó, tudo bem que o U ele tinha 0 no último, né? Mas nenhum deles era o vetor nulo. Né? Porque se fosse o vetor nulo, por exemplo, aqui fosse 0, 0, 0, aí era óbvio que ia dar 0. Mas nenhum deles era o vetor nulo, nenhum. E mesmo assim a continha deu 0. O que significa, será isso, né? Será que tem algum significado? Se você pegar dois vetores, faz o produto interno e dá 0? A resposta é sim, tem um significado. Mas a gente não vai ver hoje. Apesar de que alguns já sabem do significado, mas a gente não vai ver hoje. Isso aqui também vai ficar para a próxima aula. Mas, de fato, existe aqui algum significado nisso daqui, significado importante, inclusive. Então, o segundo exercício, vamos ver aqui. Vamos lá, segundo exercício. Considerando U igual a seno, cosseno, esse nosso vetor, calcule o valor de U, produto interno, com ele mesmo. Isso daí é importante também. Então, deixa eu só escrever aqui primeiro. Exemplo 2. O meu vetor U é o vetor seno, cosseno. E ele quer que eu faça o produto interno de U com ele mesmo. Tá. Tá, então vamos lá, vamos fazer essa continha aqui, gente. Olha, aqui é bem simples, né? Olha, ele me deu só um vetor, mas ele quer que eu faça o produto interno do vetor com ele mesmo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. O que é produto interno mesmo? É quando você faz a primeira coordenada de um vetor e multiplica pela primeira do outro vetor. Mas como aqui é o mesmo vetor, então você vai pegar seno e multiplicar com seno de novo. Então, vai ficar seno vezes seno, já que o vetor é o mesmo. E aqui, ó, vou somar, vou continuar aqui embaixo. Eu vou pegar a segunda coordenada agora, que é cosseno. Então, vai ficar cosseno vezes cosseno de novo. Então, cosseno de θ vezes cosseno de θ. Tá, quando eu faço isso daqui, ó, como é que vai ficar a minha conta? Seno vezes seno vai ficar seno ao quadrado, mais cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. E aí, ó, você já sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é quanto? É 1. Vou colocar aqui, ó, 1. Então, essa é a nossa resposta. Gente, agora uma outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês aqui também era o seguinte, ó. Eu vou fazer, mas eu vou fazer com outro vetor, não vou fazer com esse.
fazer até com o vetor que eu já coloquei aqui. Olha só, digamos que você tem esse outro vetor aqui. Vou chamar de vetor V igual 6 e 8. Digamos que você tem esse vetor V, que é o vetor 6 e 8, e eu peço para você, calcule o produto interno de V com ele mesmo, V com V. Você já sabe. Então, ó, nesse caso, para eu calcular o produto interno de V com V, vai ficar 6 vezes 6, 6 vezes 6, mais 8 vezes 8. 8 vezes 8. Isso aqui vai me dar 6 vezes 6, 36. 8 vezes 8, 64. Isso aqui é igual a 100. Tá? Então, olha só. Fiz o produto interno de V com ele mesmo e deu 100. Guarda esse resultado aqui por enquanto. Isso aqui é um resultado. Agora, eu vou calcular a norma de V. A norma de V. Então, você vem aqui, ó, calcula a norma de V. A norma de V vai ser raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Não é isso que é a fórmula? Beleza, só que 6 ao quadrado é 36, né? Então, vai ficar norma de V é igual a raiz de 36 mais... Raiz não, né? 6 ao quadrado que é 36, mais 8 ao quadrado que é 104. Isso mais isso é 100. Então, vai ficar norma de V é igual a de 100. Aí você vai dizer, tá, beleza, raiz de 100 é 10. Só que tá, mas eu não quero calcular raiz. Vou deixar assim do jeito que está e eu vou elevar ao quadrado os dois lados. Então, vem aqui, ó, eleva ao quadrado, eleva ao quadrado. Aqui vai ficar norma ao quadrado. Vai ficar norma ao quadrado igual. Aqui, raiz com ao quadrado, vai ficar só o 100 mesmo. 100. Então, se eu pego esse mesmo vetor V e calculo a norma ao quadrado, deu 100. Só que 100 é a mesma coisa ó, que o produto interno de V com ele mesmo. Então, nesse meu exemplo aqui, o que eu mostrei? Que a norma ao quadrado de V é igual ao produto interno de V com V. Eu provei esse resultado? Não. Te dei só um exemplo onde isso aqui acontece. Aí você pode dizer, professor, mas quem me garante que isso aqui sempre vai acontecer? A norma ao quadrado vai ser sempre o produto interno de V com V. Vamos mostrar que isso acontece. Então, você vem aqui, ó. Digamos que ó, você está aqui na aula de cálculo 2, aí eu estava com preguiça de demonstrar, aí eu só te dei um exemplo. Só que você é aluno do Newton já, né? Aí você fala, não, professor, como é que o senhor vai provar uma coisa dando só um exemplo? Quem me garante que vai acontecer com todo vetor a mesma coisa? Aí você vai falar assim, olha, o professor não quis demonstrar, mas eu quis. Aí você mesmo pega o seu caderno e começa a demonstrar. Então, como é que demonstra isso daí? Para eu demonstrar esse resultado, eu teria que fazer um vetor geral, né? Então, pega um vetor aí, por exemplo, vetor V igual... O que eu vou fazer aqui vale para R2, R3 até o Rn, né? Então, vamos lá. X, Y são as coordenadas dele. X, Y. Agora, então, faz aí. Faz o produto interno de V com ele mesmo. Vai ficar x vezes x, né? Primeiro desse com primeiro desse. X vezes x, x quadrado. Mais y vezes y. Y ao quadrado. Ou seja... O produto interno de um vetor com ele mesmo deu isso aqui, x quadrado mais y ao quadrado. E qual é a norma de V? A norma de V não é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado? Então, elevando ao quadrado dos dois, vai ficar norma de V ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Só que x quadrado mais y ao quadrado é o produto interno. Então, está aqui. Gente, por que eu estou fazendo questão de mostrar isso daqui? Porque isso aqui é uma das propriedades mais importantes que a gente tem também dessa parte, tá bom? Então, ó, lembra que o produto interno de um vetor com ele mesmo é sempre a norma do vetor ao quadrado. Então, pode ter vezes aí que você vai precisar usar esse resultado. Então, está aqui, já está demonstrado. Bom, aqui ainda tem outras propriedades que eu vou falar aqui com vocês também, né? A gente não vai demonstrar, a gente já demonstrou essa daqui. Então, vamos lá. Ó. Digamos que você tem
produto interno de U com V é a mesma coisa que o produto interno de V com U, probabilidade comutativa. Então, você tem isso aqui no produto interno. Digamos que você tem aqui, ó, escalar alfa vezes produto interno de U com V. Isso aqui é a mesma coisa que você fazer o escalar alfa vezes U e depois fazer produto interno com V, ou se você também fizer aqui, ó, o vetor U, produto interno, com alfa vezes V. Terceira propriedade aqui distributiva. Então, se você tem aqui, ó, vetor U escalar vetor V mais W, isso aqui é a mesma coisa que o vetor U escalar com V mais vetor U escalar com W. E a última é o que eu coloquei aí, ó. Produto interno de um vetor com ele mesmo é a norma dele ao quadrado. Sabendo de tudo isso, né, eu vou mostrar aqui, a gente vai começar a fazer umas demonstraçõezinhas que vão ser muito úteis para a gente. Aí, com isso, a gente vai encerrar nossa aula depois da demonstração, tá bom? Então, vou fazer aqui. Vamos lá. Vou fazer aqui uma observação. Gente, digamos que eu tenho dois vetores aqui, dois vetores gerais. Então, vou colocar aqui, ó, vetor U e eu tenho aqui o vetor V. Aí, a partir desses dois vetores, U e V, vamos colocar aqui o vetor U. As coordenadas dele é x1 e y1. Já do V, as coordenadas, x2 e y2. Aí, olha só, eu vou formar um desenho com esses dois vetores. Vocês já vão entender por quê. Mas eu vou juntar esses dois vetores aqui, ó, vou juntar o ponto inicial deles. Então, vou fazer aqui o vetor U e vou fazer aqui o vetor V. Quando eu faço isso, ó, quando eu pego o vetor U e faço a junção dele com o vetor V, aqui no ponto inicial, você percebe que eu estou formando um ângulo entre os dois vetores? Sim, né? Então, esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de θ. A minha pergunta é, será que eu consigo descobrir, só com essas coordenadas aqui, será que eu consigo descobrir quem é esse ângulo θ formado entre os dois vetores? A resposta é sim. Para isso, a gente vai usar o que a gente aprendeu até aqui, mais as propriedades que a gente acabou de ver ali no quadro, aquelas 4 propriedades. Então, ó, vou fazer aqui uma demonstração geométrica. Para eu descobrir esse meu vetor, esse meu ângulo θ, eu vou primeiro formar um triângulo aí com 3 vetores. Eu já tenho 2 vetores, e agora eu vou formar esse outro vetor aqui, ó, daqui para cá. Esse vetor aqui, gente, quem ele é? Vocês conseguem identificar ele? Quem é esse vetor bem aqui? Esse vetor que eu formei aqui, ó. Ó, vou dar uma dica. Pega o vetor V e projeta ele bem aqui, ó. Pega esse vetor V e projeta ele bem aqui. Digamos que o vetor V para cá, ele vai terminar bem aqui. Só que agora você quer chegar bem aqui. Quem é esse vetor? É o vetor U? Não é o vetor U necessariamente, porque senão o vetor U ia aparecer para cá. Mas você quer que ele apareça para cá. Aí o que você faz? O menos U. Então, ó, o vetor V seria projetado, ele apareceria bem aqui. E o vetor menos U, quem é o vetor menos U? Já que o vetor U é assim, o vetor menos U é isso daqui. Então, essa projeção aqui seria do vetor menos U. Então, esse vetor aqui é o vetor V menos U. Tá? Então, pronto. Mas isso aqui é só as projeções. Eu estou preocupado com esse meu triângulo aqui de vetores. Aqui é o meu vetor U, aqui é o meu vetor V, e aqui é o meu vetor V menos U. Entenderam essa parte aqui? Por que apareceu o vetor V menos U? É só jogar o vetor V para cá e depois faz o menos U bem aqui. Aí o vetor V menos U. Aí vai formar esse meu vetor bem aqui, V menos U. Agora que eu tenho um triângulo bem aqui bonitinho, né? Isso aqui é um triângulo de vetores, mas eu posso ignorar os sentidos e olhar só para a norma dos vetores. Isso ia me dar um triângulo também. Então, eu ia fazer assim, ó. Olhando só mesmo para os comprimentos, é o mesmo triângulo, tá? Só que eu vou olhar só para os comprimentos. Aqui eu tenho θ. Ora, quanto vale esse comprimento aqui, gente? Esse bem aqui. Já que aqui é o vetor U, então esse comprimento vale a norma de U.
Então, isso aqui vai valer a norma de U. Quanto vai esse comprimento aqui? A norma de V, já que o meu vetor V está aqui. Então, norma de V. E quem vale esse comprimento aqui? A norma de V menos U. Então, coloco aqui a norma de V menos U. E esse ângulo aqui continua sendo θ. Eu tenho um triângulo aqui. Eu tenho um ângulo θ. O que eu posso usar aí, gente? Posso usar o teorema de Pitágoras? Não, porque não me garante que é um triângulo retângulo. Mas você aprendeu algumas leis que você pode usar para qualquer triângulo, né? Diz uma dessas aí. Lei dos cossenos. Então, eu posso aplicar a lei dos cossenos nesse meu triângulo aqui. Aí eu venho aqui, vou aplicar para cá. Vamos lá. Então, ó, pela lei dos cossenos, pela lei dos cossenos, vamos lá. Como é que vai ser? O que diz a lei dos cossenos? Já que eu estou tendo esse meu ângulo como referência, então vai ser esse comprimento aqui ao quadrado, ou seja, essa norma aqui ao quadrado. Então, vai ficar norma de V menos U ao quadrado igual, agora os outros, norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado. Aí que vai aparecer menos ou mais? Menos ou mais aqui na lei? Menos o quê? 2 vezes o quê? Norma de U, norma de V, e agora cosseno de θ, né? Faltava aparecer o cosseno. Muito bem. Então, ó, usei aquele meu triângulo, usei a lei dos cossenos e obtive isso daqui. Professor, para que o senhor está fazendo isso? Calma, o meu objetivo, lembrando, meu objetivo é achar o ângulo entre os vetores usando as propriedades que a gente acabou de ver. Então, isso é uma aplicação muito forte das propriedades, muito importante. Então, ó, o que eu faço? Eu vou começar a aplicar as propriedades. A gente acabou de aprender que norma ao quadrado é o quê? Não é produto escalar do vetor com ele mesmo? Então, eu vou usar isso daqui. Ó. Então, isso daqui é a mesma coisa que o produto escalar desse vetor com ele mesmo. Que vetor é esse? V menos U. Então, vem aqui, ó, V menos U escalar com V menos U. O resto eu vou deixar como está. Então, vai ficar U, aqui eu repeti. Então, aqui vai ficar norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado menos 2 vezes norma de U, norma de V, cosseno θ. Estão gostando? Tá legal, né? Só olhar o tempo aqui para não me perder. Ixi, a gente tem muito tempo ainda. Tá, então olha só. Daqui para cá, eu usei aquela propriedade de que a norma ao quadrado é o produto terno do vetor com ele mesmo. Agora eu posso aplicar uma outra propriedade que a gente acabou de ver, que é a propriedade distributiva do produto interno. Então, ó, eu vou distribuir esse vetor com esse com esse, depois esse com esse e esse com esse. Então, aqui vai ficar produto interno de V com V. Tá? Então, ó, vai ficar produto interno de V com V. Aqui vai ficar produto interno de V com menos U. Né? Menos 1 é um escalar. Então, a gente acabou usando a propriedade, eu posso pegar esse escalar e jogar para frente. Então, vai ficar assim, ó, então vai ficar menos produto interno de V com U. Tá? Então, eu faço produto escalar desse com esse. Isso aqui é um escalar, o menos 1, deixo ele aqui na frente. E fica assim. Agora, eu vou distribuir esse daqui, ó, o menos U. Vai ficar menos U escalar com V. Então, vai ficar menos U escalar com V. E, por último, ó, menos U escalar com menos U. Mas menos com menos vai dar mais também, por causa daquela propriedade. Você pega o menos 1 e coloca na frente, ele é um escalar. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Então, vai ficar só U escalar U. Aqui vai ficar mais U escalar U. E o resto, eu vou repetir. Vai ficar norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado menos 2 vezes norma de U, norma de V, cosseno θ.
E agora? Aí você vai dizer, professor, está piorando, né? Eu achei que ia melhorar, mas calma, vai melhorar. Porque aqui, ó, o que é mesmo produto interno de V com ele mesmo? Não é norma de V ao quadrado? Então, vou usar isso daqui. A mesma coisa aqui, ó. Produto interno de U com ele mesmo também é norma de U ao quadrado. Então, vou usar isso. Então, aqui vai ficar norma de V ao quadrado. Eu já vou pular para cá. Aqui vai ficar norma de U ao quadrado. A gente não acabou de ver também lá na propriedade que escalar de V com U é a mesma coisa que escalar de U com V? Então, eu posso dizer que esse é o mesmo desse? Então, vai ficar menos 2 vezes esse produto escalar. Vai ficar menos 2 vezes produto escalar de U com V. E aqui eu vou repetir. Igual a norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado menos 2 vezes norma de U, norma de V, cosseno θ. Aqui, né, vai começar a ficar menos, assim, mais sem graça aqui, porque aqui a gente vai começar a cortar, porque até aqui estava legal, mas agora você vai ver que vai começar a diminuir a conta. Por quê? Aqui eu não tenho norma de U ao quadrado desse lado, não tem aqui também, então posso cancelar. Então, ó, cancelo esse com esse. Aqui eu tenho norma de V ao quadrado, ali também, aí eu vou poder cancelar. Cancelo esse com esse. Aí o que sobrou desse lado? Menos 2, produto interno U com V. E aqui? Só sobrou menos 2, norma, cosseno. Vocês estão vendo que o menos 2 aparece aqui e aqui? O que eu posso fazer com ele? Cancelar também. Ou seja, vai ficar sem graça, né? Aqui, ó. Posso dividir por menos 2. Ou seja, eu vou simplificar esse com esse. Aí o que vai sobrar aqui? Vai ficar produto interno de U com V, né? O menos 2 saiu, igual, e aqui só sobrou norma de U, norma de V, cosseno θ. Norma de U, norma de V, cosseno θ. Ou seja, eu acabei de achar uma relação para calcular o produto interno de 2 vetores. Então, se você quiser, você pode calcular o produto interno usando a expressão que a gente aprendeu, a definição, ou você pode usar assim, ó, você quer calcular o produto interno de 2 vetores, você calcula a norma de um vezes a norma do outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Se você já souber o cosseno do ângulo entre eles. Ah, professor, e se eu não souber? Aí você calcula dessa forma. Mas perceba que essa expressão aqui também me ajuda a achar esse cosseno aqui. Porque desde o início eu fiz toda essa conta para tentar descobrir quem é o cosseno de θ. Se você sabe quem são os 2 vetores, agora você vai descobrir quem é o cosseno de θ. Como é que você faz isso? Você isola o cosseno de θ nessa expressão. Ou seja, eu vou dividir todo mundo pelas normas. E aí como é que vai ficar? Ó, eu disse que ia dar tempo, ainda tem 1 minuto. Então vamos lá. Para encerrar, só vou isolar o cosseno ali. Então vai ficar cosseno θ igual ao produto interno dividido pelas normas. Claro, então, se eu te dou 2 vetores e eu quero saber o ângulo entre eles, você calcula o produto interno entre os 2 vetores. Depois você divide esse valor, porque isso aqui vai te dar um escalar, né? Você divide esse escalar por essas 2 normas multiplicadas, que também vai te dar um escalar. Depois você acha o arco cosseno desse número. O arco cosseno desse número é o ângulo entre eles. Entenderam? Gostaram? Legal, né? Essa realmente foi a melhor parte de hoje, foi essa demonstração aí, foi demonstrar. Muito bem, isso aqui, claro, isso a gente vai ver na próxima aula, a gente vai aplicar na próxima aula. A próxima aula o assunto é justamente esse, ângulo entre vetores, só que a gente aproveitou e já se adiantou um pouquinho. Mas vão logo estudando, vão logo se antecipando. A gente vai se ver na quarta-feira. Obrigado pela presença de vocês.